vai ficar nesse encontro toda segunda, nesse horáriozinho. Certo? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Diga se aparece para vocês aí minha tela. Tá aparecendo a tela aqui, o slide, ó? Tá sim, tá aparecendo. Tá, né? Tá todo mundo? Pra mim tá. Todo mundo, né? Pra mim também. E o tamanho tá bom? Vê aí, ó. Deixa eu passar as coisas. Ó. Eu vou passar esse material para vocês no Teams depois. Mas dá para ver? Ou preciso ampliar mais um pouquinho? Só mais um pouco. Tá, beleza. Tá Esse assim fica melhor. Melhor? Eu peço que se tiver alguma pergunta, então avisa aí. Ah, professor, tem alguma pergunta e tal, que eu não vou conseguir ver o chat aqui, que eu aumentei. Mas aí a gente vai seguindo. Ou vocês podem então falar aí à vontade, tá certo? Só na hora que eu estiver falando, vocês deixando mudo o telefone, o fone aí, né, o áudio. E aí, quando tiver pergunta, pode perguntar. Então, hoje, para a gente começar, já que vocês me falaram isso, né, para a gente ir em cima da dificuldade de vocês, vou falar sobre toda a parte científica de tratamento. Vou dizer onde vocês podem pesquisar, inclusive, o material mais completo disso aqui, sobre dor patelofemoral. Provavelmente, em traumato, vocês devem ter pego o paciente com dor anterior de joelho, né? Com dor de joelho. Algum talvez deve ter pego. Não sei se alguém não pegou. Mas é bem comum, né, em traumato ter alguém com dor de joelho. Então, é o tipo de paciente que em traumato vai aparecer muito. E aí, como que a gente classifica essa dor patelofemoral, ou essa dor anterior? Se não der para ver aqui agora, eu vou mandar um slide para vocês e eu leio aqui para vocês agora. É uma dor caracterizada como queixa dolorosa na região anterior do joelho. O paciente aponta logo a região anterior do joelho. Ela é de início insidioso, ou seja, começa pequena dor e vai aumentando com o passar do tempo. Também comumente aparecer na face lateral da patela. O paciente aponta a região lateral da patela. Pode ser uma dor ao redor da patela ou por trás da patela também, que é comum no paciente relatar, que é peripatelar ou retropatelar. Como que eu vou diagnosticar? Ou que coisas eu peço ao paciente para fazer que já me indica assim, pode ser que esse paciente tenha dor patelofemoral. Uma delas é se ele reclama dor ao correr, dor do joelho na parte anterior. Outras, subir e descer escadas, se relata dor na parte anterior do joelho. Caminhar em uma superfície inclinada, saltar e o principal deles, agachar. Agachar é o que tem mais enfoque. Se você pede o paciente agachar no consultório, na clínica, e você verificar que se ele relata dor, pode ser que ele tenha dor patelofemoral. Você vai associar isso com o diagnóstico de imagem, com outras informações. Tudo bem até agora, pessoal? Vou ficar sentado em tempo prolongado. Tudo isso que eu estou falando para vocês, depois eu vou mostrar, tem um material chamado Guideline ou Diretriz, não sei se você já ouviu falar desses nomes, Guideline, que tem num site que eu vou mostrar, que vocês podem baixar e tá tudo isso que eu falei para vocês, mais completo ainda, que vai estar na aula aqui, tá? Essa dor é autolimitante, então aos poucos vai limitando o paciente de vocês, frequentemente persistente e pode durar anos, com alternância, um momento que dói mais, que dói menos, certo? E faz o paciente se retirar ou reduzir as atividades esportivas, recreacionais e até de trabalho. É comum, na parte anterior do joelho, o paciente sentir crepitação, ou quando você pede para ele movimentar o joelho, você sente o joelho estralar. Sensibilidade à palpação, dói, edema, próximo, instabilidade. A causa para essa dor patelofemoral, né, ou esse desgaste da patela com o fêmur, ela pode ter vários fatores. Desde fatores do próprio joelho, tudo bem, pessoal? Até fatores do quadril ou do tronco, ou também do tornozelo e pé. Então, assim, é um tipo de paciente que quando você for analisar ele e pedir para ele agachar, pedir para ele fazer um apoio unipodal, por exemplo, é ideal que você avalie também o posicionamento do pé, se é um pé que fica muito instável ou não, se desequilibra, e posicionamento do quadril e do tronco também. E pode ser que esse quadril gere uma caída do quadril e o tronco tem uma inclinação para o lado de apoio da perna. Vai mostrar aqui mais para frente uma foto mostrando essa alteração biomecânica. Então, existem interferências aí para o joelho vindo do tronco, do quadril, tornozelo e pé, que deve ser avaliado, então, já que o Vitor perguntou da avaliação aí, e podem ser fatores de risco para essa dor do joelho. Então, assim, já vi vários exemplos dessa dor patelofemoral melhorando com fortalecimento, exercício que eu vou mostrar, se não der tempo hoje, na próxima aula, de quadril, e
trabalhos de propriocepção, exercício de fortalecimento do tornozelo e pé e melhora essa dor no joelho. Tá todo mundo conseguindo me ouvir até agora, pessoal? Tudo tranquilo mesmo? Eu tô bem tranquilo. Tá ok, né? Massa, vamos lá. Qualquer momento podem me parar, se precisar. E aí, o membro inferior em si, ele vai ser importante porque ele vai tanto ter participação na sustentação de peso do corpo, que ele recebe a carga do tronco, locomoção, né? A gente sabe que a marcha envolve o membro inferior, e manutenção do equilíbrio. Então, o joelho, muitas vezes, é um elemento de amortecimento do corpo, é quem suporta a carga no agachamento, num salto. Então, esses movimentos podem ser utilizados para diagnosticar também. Você pedir para o paciente fazer esses movimentos e verificar, antes e após o tratamento, né, se tem algum tipo de dor, de queixa, e pode indicar aí, né, que tem realmente a dor patelofemoral. A gente tem esse eixo aí, cintura pélvica, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé, como um conjunto, tanto ósseo, quanto articular, quanto muscular, e que um interfere ao outro. Como a gente tem músculos aí biarticulares, então músculos que saem do quadril e vão para o joelho, e músculos que saem do joelho e vão para o tornozelo e pé, essa inter-relação pode gerar uma cadeia lesional ascendente, ou seja, começando no pé e subindo, e culminando no joelho, por exemplo, ou descendente, vindo lá de cima do tronco e culminando também em sobrecarga no joelho, certo? E a pelve vai ter um papel, embora a gente está falando da patologia do joelho, mas se eu tenho desequilíbrios nessa pelve, fraqueza muscular, os ilíacos, né, um mais anterior, outro mais posterior, isso pode favorecer também essas dores anteriores de joelho. A pelve vai ter uma participação porque tem músculos da locomoção em postura fixados nele, né? Contém e protege vísceras pélvicas, também se acredita nessa relação do sistema visceral influenciando o sistema musculoesquelético, né? Sustenta essas vísceras abdominopélvicas, então pacientes que também têm, por exemplo, problemas no assoalho pélvico, então, que tem problemas de infecção, problemas de incontinência, problemas de intestino preso ou solto demais, podem também influenciar a mecânica do quadril e se associar a essa dor de joelho. Não é que vai ser o causador principal, mas é um paciente que, se você investiga, pode também ter isso, relação de órgãos alterados. De alteração de musculatura do períneo. Se a gente pegar a inervação, os nervos que vão para lá, os nervos que estimulam o membro inferior, eles saem do plexo lombar, ou seja, da região lombar e do sacro, e vão para o membro inferior. Então tem alta relação, porque esses mesmos nervos também estimulam os órgãos da pelve. Então existe essa inter-relação por conta do sistema nervoso. Existem os tipos de pelve, que eu trouxe aqui na aula só mais por conhecimento e para agregar mais informação. Do homem é diferente da mulher. E no parto, então, se você pega uma mulher com dor anterior de joelho gestante, também muda a mecânica, que ela tem uma pelve mais larga, mais aberta para poder, né, facilitar a saída do bebê. O homem já tem uma pelve diferente, mas trouxe mais por informação. E tem uma densa quantidade de ligamentos e estruturas, né, fazendo uma breve relação anatômica aí, que se interligam. Então, assim, essa dor anterior do joelho pode ter causas, nunca vai ser uma só, sempre é um conjunto, de influência do sacro, influência da pelve, influência da lombar e também do tornozelo. E você tem que fazer técnicas para essa região, como o Anderson falou, de técnicas, por exemplo, técnicas manuais, e pós isso, o exercício, é uma possibilidade também. Aqui só mostrando a diferença em largura, né, espaçamento da pelve masculina e feminina. E aqui eu não vou falar tão demoradamente do passar, mas seria uma breve revisão anatômica das estruturas. Aí isso dá para a gente seguir. Tudo bem para vocês, né? Anatomia dessa região, ou não? Pessoal? O senhor poderia dar uma explicada rápida? Falo sim. Como eu estava falando para vocês, a gente tem, né, a parte do ilíaco, que vai se unir à coxa femoral, e vão formar a articulação do quadril, que é a coxa femoral. Seguindo, a gente vai ter a articulação do joelho, que é composto de tíbia, né, e fíbula, e o fêmur aqui. A patela também tem a participação, né, que está aqui a articulação tíbio-fibular, proximal, médio distal, e a do joelho propriamente dito vai ser entre fêmur e tíbia. Lá embaixo, no tornozelo, a articulação chamada talo-crural, vai ser entre o talos do pé e a tíbia e fíbula. E depois, para baixo, essas intertarsais, tarso, metatarsais, tudo relacionado ao pé, né? Os ossos do tarso, metatarsos e falanges. E aí, essa articulação entre o ilíaco e o sacro, ela é do tipo sinovial plana e permite deslizamentos. Então, deixa eu aparecer rapidamente aqui.
durante nossa locomoção, nossa marcha, os ilíacos, um vai para frente, outro para trás, o tempo todo, assim, ó, um para frente, outro para trás. E o sacro participa desse movimento também, interligado. A gente tem essa inter-relação aí. E que se eu tenho um bloqueio de algum deles por uma questão muscular, de estresse, algum tipo, pode gerar lesões de quadril e que podem sobrecarregar o joelho. Tenho ligamentos aí associando, ó. Então, ligamento sacroilíaco anterior, ligamento sacroespinhal, ó, que vai unir sacro e a espinha, né, do ilíaco, ligamento sacrotuberal, que vai do sacro para a tuberosidade isquiática, né, o tuber isquiático. Então, várias estruturas se juntando aí, ó. Ligamento sacroilíaco posterior, ilho lombar, ó, que vai do ilíaco para lombar, sacroespinhal, sacrotuberal. Então, vê que tem uma gama de ligamentos para manter bem essa função do quadril aí. Ó, internamente tem um ligamento também, um sacroilíaco interósseo, entre os ossos, para conectar essa região. Então, a articulação também que pode sobrecarregar a articulação do joelho. A parte anterior, a gente tem o pubis, que também é uma região que pode inflamar, pode gerar as pubalgias. Mais para frente a gente pode discutir sobre pubalgia. E aí que vão ter, né, ligamentos superiores e inferiores, ó, um ligamento superior, né, púbico superior. No meio a gente vai ter o disco, né, que é a síntese púbica, e abaixo um ligamento arqueado. Como a gente tem essa movimentação do ilíaco que eu falei para vocês, isso pode favorecer com que esse ilíaco, em algum momento, ele, né, gere inflamação dessa região, uma alteração na mobilidade dos dois quadris, né, de um lado do outro. A gente tem o canal obturatório e a membrana, ligamento inguinal, e várias estruturas vão passar por entre esse ligamento, artérias, veias, nervos, que vão descer para o membro inferior. Se tiver muito rápido, mas você vai ver a gravação de novo, tá? Eu só estou falando porque teoricamente vocês já viram isso aqui. Ligamento sacrococcígeo posterior, que está unindo aqui essa região. Temos o sacrococcígeo lateral e anterior também. Então vê que tem uma gama ligamentar. A articulação coxo-femoral, né? Ela vai permitir os movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, externa e circundução. E é uma articulação que tem maior mobilidade comparado, por exemplo, ao joelho, né? Maior liberdade que eu falo. Não que o joelho não seja móvel, mas o quadril tem tudo isso de movimento. O joelho vai ter principalmente flexo, extensão e rotações, né? Rotação interna e externa. Aí temos ligamento também nessa região, tanto para formar o labrum, né? Formar toda a articulação, embora tenha o acetábulo que encaixa bem a cabeça do fêmur, e tem um ligamento, né, da cabeça do fêmur aqui que nutre ela, para impedir quadros de necrose, por exemplo. Então tem uma gama ligamentar, mas acho que tranquilo para vocês, ó, internamente dá para ver também. Descendo um pouquinho mais, a gente vai ter os ligamentos que recobrem, o cápsula articular, ligamento pulvo-femoral, que vai do pubis para o fêmur, ligamento ilho-femoral, uma parte para sair do ilho, do ilíaco, para o fêmur também. Anterior, uma parte que vai se chamar isquio, que sai do isquio e vai para o fêmur, isquio femoral. Joelho, que é nosso elemento aí de fala hoje, né? A gente vai ter uma articulação entre o fêmur e a tíbia, chamada femorotibial, que ela é do tipo condilar, que vai ter os côndilos do fêmur, entre eles, né, os meniscos e logo abaixo os côndilos da tíbia, que vão permitir, né, os movimentos de flexo e extensão do joelho, e a articulação femoropatelar. A patela vai ter um papel aí na parte anterior. Quando você flexiona, estende, essa patela vai deslizar para cima e para baixo aqui também. Ela tem uma face, né, patelar em relação ao fêmur que ela desliza. Quando essa patela está mais para dentro ou mais para fora e começa a atritar na cartilagem e no côndilo, é quando surgem os quadros de condromalácia patelar, né, a condropatia. Aqui representando aí uma movimentação do joelho, o que acontece com o fêmur e tíbia e com a patela. Então tem um movimento em todos eles. E os movimentos amplos do joelho são de flexão e extensão, mas também são acompanhados de rotação interna e externa. Quando o paciente faz flexão de joelho, a tendência do pé, né, da tíbia é rodar internamente. Quando o paciente faz extensão, a tendência é de rodar externamente. Então, flexão tem associação com rotação interna, extensão com rotação externa. Diversos ligamentos aí que também podem sofrer nessa dor anterior de joelho, desde ligamento patelar, que está logo abaixo da patela, os retináculos, que estão medialmente e lateralmente, retináculo medial e lateral, os ligamentos colateral, lateral ou fibular, e colateral medial ou tibial, principalmente quando tem movimentos de rotação.
podem, né, gerar estresse e até chegar a romper, em alguns casos mais avançados, né? Pode ter uma simples ruptura, uma fissura, até uma ruptura completa do ligamento. Aí já entra em outros problemas. E menisco também pode estar afetado, e aí tem as lesões meniscais, para a gente conversar depois também, certo? Que podem sofrer. Tá? Tudo bem até agora, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Aí temos os ligamentos aqui, ó, internamente, os cruzados, né? O cruzado anterior acaba sofrendo mais lesões do que o posterior. É mais comum romper o cruzado anterior do que romper o posterior, embora que quando rompe o posterior leva mais tempo para tratar o posterior. O anterior dura mais ou menos 6 meses de tratamento, o posterior uns 9 meses de tratamento, para ficar realmente 100%, fora outros critérios que a gente pode conversar em outras aulas. E aí os ligamentos também aqui, ó, o menisco femoral posterior, que sai do menisco e vai para o fêmur, e tem o transverso do joelho aqui. Mostrando, né, esses ligamentos, a cartilagem, a parte interna também tem tecido gorduroso, outros tipos de tecido, membrana sinovial e vai ter líquido sinovial. E posteriormente, né, mostrando o cruzado posterior, aqui, o ligamento cruzado anterior, menisco femoral, mas que em outras aulas a gente vai ter como falar deles de novo. Vamos falar, né, de lesões meniscais ou de outras patologias. Certo? Ó, ligamento poplito arqueado, cápsula articular que recobre tudo, tá? Isso eu subentendo que vocês já viram, né? E as bolsas ou bursas, né? Assim como a gente tem no ombro, tem no quadril, também temos bursa no joelho também. Lesão do LCA, que é muito comum, né? Pelo o mecanismo de travamento do pé no solo e rotação, acaba gerando lesão do LCA e muitas vezes do menisco também, menisco medial. E tem todo aquele procedimento cirúrgico, na aula de LCA a gente aprofunda mais, mas que dependendo eles vão tirar enxerto ou do tendão patelar ou da pata de ganso, e aí coloca no local, e tem todo aquele processo de tratamento bem longo, aí, de pelo menos 6 meses. Aqui mostrando a articulação da tíbia e fíbula, né, as superfícies, ela tem um contato na parte superior, né, uma face articular da fíbula e da própria tíbia que se conectam, e na parte inferior também. Elas se conectam também. Aqui, ó, conexão superior da tíbia com a fíbula, né, e que pode gerar uma dor na região lateral do joelho, por conta desse bloqueio da cabeça da fíbula. Entre elas temos membrana interóssea também, assim como no cotovelo e punho. Aqui mais embaixo já na articulação do tornozelo, né, a tibio-fibular distal, que já embaixo tem a talocrural. Aqui mostrando o ligamento tibio-fibular anterior, tibio-fibular posterior. E aí, como eu vou passar esse slide para vocês, acho que vai ficar tranquilo depois quando vocês forem dar uma olhadinha. Então essa articulação é do tipo gínglimo, vai permitir os movimentos de dorsiflexão, flexão plantar, vai aparecer aqui depois, é isso mesmo. E dos pacientes que têm dor anterior de joelho, segue uma dica, né? Vitor perguntou a avaliação. É muito comum, Vitor, paciente que tem dor anterior de joelho, você vai avaliar também dorsiflexão do tornozelo, não é muito boa. Eles não conseguem agachar bem, ou levanta o calcanhar para agachar. Isso é uma informação importante. Então, assim, talvez tratar o tornozelo pode gerar um efeito positivo sobre o joelho. Temos cápsula articular também e vários ligamentos, como a gente falou nos outros. Desde o ligamento chamado ligamento deltoide, até o ligamento colateral lateral, ó, anterior e posterior. Temos aí ó, mais ligamentos. Ó, o talo fibular posterior, talo fibular anterior, calcânio fibular. Pelos nomes dá para você entender, né, a associação. Então, calcânio fibular vai do calcânio para a fíbula, talo fibular, né, do talos para a fíbula, assim, né, tranquilo. Ligamentos intertarsais dorsais, estão entre os ossos do tarso, intertarsais plantares, interósseos, né, que está lá internamente. E temos os movimentos também, principalmente nessas articulações, que permitem fazer eversão do pé para fora, e inversão do pé, o pé para dentro. Lembrando também, pensando em tornozelo e pé, que a gente tem, né, a parte de talos e calcânio como retropé, os outros ossos, né, navicular, cuboides cuneiformes como mediopé e os metatarsos e falanges como antepé. Alterações na pisada dos clientes de vocês também pode gerar dor anterior de joelho. Se ele pisa mais para dentro, mais para fora, mais com antepé, mais com retropé, isso também tem interferência. Aqui,
mais ligamentos. São articulações do tipo plana porque permitem deslizamento entre os ossos, entre esses ossos. Certo? E vários outros ligamentos aqui, ó, plantares e dorsais. Para cada falange também tem ligamento, ó, interfalângicos. Só um breve resumo. Estamos chegando aqui para frente agora, vai ser mais voltado para a função de joelho. Ainda tem um tempinho aí, uns 20 minutos, para a gente aprofundar. Tudo bem até agora, pessoal? Tranquilo mesmo? Tranquilo. Ô, professor, isso é muito comum na torção, né, professor? Isso, nas entosses. Quando eu tenho uma entosse de tornozelo, é comum também gerar depois sobrecarga no joelho, dependendo da entosse, se não for bem tratada e se tiver recidível de novo. Porque isso mexe com a articulação talocrural, ou seja, entre talos e fíbula, e o tíbia e fíbula e o talos. E tíbia e fíbula e talos, se mexer distalmente, pode repercutir mais proximal, ou seja, chegando no joelho. Certo? É comum. Professor, o paciente que sofre de escoliose também pode sobrecarregar o joelho, né? Paciente com escoliose, dependendo do grau de escoliose, sim, pode ser uma queixa associada. Não que, tipo, todo mundo que tem escoliose vai ter dor de joelho, mas pode ter sim, tá, Vitor? Não é uma regra, mas é comum. Assim, pode aparecer. Então você fica atento. Tipo assim, meu paciente teve todos aqueles sinais que a gente falou no início, dor a fazer tais movimentos. Também tem outras patologias associadas e dói joelho. Você vê se tem correlação entre elas. Aqui é uma imagem biomecânica, mas para mostrar para vocês o seguinte, que a depender do posicionamento da perna, se ela está em completa extensão, em flexão, ou o grau que ela tiver, a depender do grau, eu tenho uma mudança no posicionamento da patela em relação ao fêmur. O que quer dizer que quanto mais, por exemplo, quando ela está aqui em 90 graus, quando você faz um agachamento até 90 graus, essa patela está bem próxima do fêmur, aumenta a pressão, gera uma hiperpressão patelar. Isso até que o povo fala em relação, às vezes, a alguns tipos de agachamento, que você tem que controlar essa subida, descida, né? Lá na frente, talvez não dê tempo hoje, mas na próxima aula, quando mostrar os exercícios, você vai ver que é importante, quando treinar esse exercício com o paciente, controlar a subida, controlar a descida, para ele não descer com muita carga também, muito peso, e isso acabar machucando o joelho. Porque, a depender do posicionamento do joelho, vão ter regiões que aumentam mais pressão do joelho e posicionamentos que diminuem a pressão sobre o joelho. Falando em pressão, a depender da carga que o paciente faça, isso pode ter um aumento ou não. Por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, extensão de 0 a 30 graus, eu tenho maior frequência de luxações patelares, eles viram esses dados. E em relação à pressão no joelho, um paciente que tem dor patelofemoral, durante a marcha, ele já sobrecarrega aquele joelho 1,3 vezes o peso corporal, durante a marcha. Durante um movimento de elevação do quadril ou da perna, né, com o joelho estendido, já sobrecarrega 2,6 vezes o peso do corpo. Durante uma subida e descida de escada, 3,3 vezes o peso do corpo está indo sobre o joelho. Durante um agachamento, 7,8 vezes. Por isso que eles pedem para botar para agachar. Aqui, ó, a carga sobre o joelho é 7,8 vezes o peso do corpo. E o pior de todos, o campeão, é uma corrida, por exemplo, 10 vezes pode ser, né, o peso sobre e a pressão sobre essa patela. Então, correr e agachar seriam os movimentos que mais é intenso para o joelho, que você poderia usar como parâmetro de avaliação para esse cliente, para saber se essa dor patelofemoral é muito importante ou não. Aqui foi um gráfico, né, que eles fizeram uma análise mecânica dos pacientes, e aí eles viram assim, o paciente que tem um joelho sem a dor patelofemoral, ele tem uma patela mais uniforme, isso aqui que está mais em verdinho e mais distribuído por toda a região da face patelar. Já o paciente que tem uma dor patelofemoral, a patela dele já está bem mais lateralizada aqui, ó. O que quer dizer que não está deslizando no centro do joelho, e sim sobre o côndilo. O que quer dizer que vai desgastar a cartilagem e começar a atritar osso com osso. Isso em 15 graus de movimento. Aqui já tem outra imagem, ó, por exemplo, com 45 graus de movimento. Também, ó, o paciente com dor patelofemoral está com essa patela mais lateralizada. Por isso que se fala também daquela dor lateral. Pode ser uma dor na região anterior do joelho, professor, uma dor mais lateral. Oi, pode falar. Nessa situação, pode falar em condropatia patelar, professor? Pode ter associação. Assim, a dor anterior do joelho tem associação com a condromalácia, né, que é a dor por conta do desgaste da cartilagem. Certo?
Mas não quer dizer que todo mundo que tem condromalácia tem síndrome femoropatelar e vice-versa. Mas é muito comum. A maioria tem os dois. Certo? Ok aí? Como que eles descobriram isso, ou viram, né? Através de exames de equipamentos de alta tecnologia que eles testaram nessa biomecânica, tanto em cadeia aberta, por exemplo, numa máquina extensora, quanto em cadeia fechada com o pé apoiado no solo. E viram essas diferenças. Em relação à epidemiologia da dor patelofemoral, ou seja, o surgimento dessa doença, ela é comum em adultos jovens, ela é comum em quem é praticante ou não de atividade esportiva, então as pessoas, né, que têm a idade ali, né, 18, 19, 20 para frente, tem grande chance de ter essa dor. A incidência geralmente é maior em mulheres, 2,2 vezes maior que em homens. Então, a cada 2 mulheres tendo dor patelofemoral, um homem vai ter a dor patelofemoral. Mas fique tranquila, né? Quem está aqui é Emanuele e Tatiane. Mas geralmente, a maioria das doenças, não é só a do joelho, de várias outras, a mulher geralmente é campeã, né? Em termos de epidemiologia, acomete mais mulheres. É raro a doença que acomete primeiro o homem. Tem, mas é mais a maioria delas mulheres. A dor patelofemoral, em relação a pacientes com queixa no joelho, ela chega a ser 20 a 40% de todos os pacientes com dor no joelho. Então tem um valor alto aí. Se você pegar todas as patologias de joelho, 40% delas está relacionada à dor patelofemoral. Certo? Em relação à população geral, outras doenças, 25% das queixas também são de joelho e é a dor patelofemoral. Então, aparece frequentemente em clínicas de traumato. Só perde, talvez, aí por lesão de cruzado, também, né, podem aparecer. Em relação à avaliação que eu coloquei aqui, mas meio que já falei no início, o diagnóstico ele é clínico, né, não tem um teste ortopédico específico, e sim, mas quando o paciente reclama de subir ou descer a escada, agachar, ajoelhar, permanecer sentado por tempo prolongado, quando faz uma contração isométrica do quadríceps e dói o joelho, quando salta, quando corre, se tudo isso ele relatar dor, possivelmente ele tem a dor patelofemoral. E agachamento é o principal teste. 80% dos pacientes com dor patelofemoral tem dor ao agachar. Alguém ia perguntar alguma coisa, eu acredito. Não sei se foi Vitor ou Anderson. Era pergunta ou não? Não, professor, eu falei sobre também fora a dor e esses fatores que o senhor falou, rigidez, né? Cortou um pouquinho. Repete. Cortou um pouquinho o final. Fora a dor, não entendi o final. A rigidez, ele falou. Rigidez. Pode ter também rigidez, principalmente no início, quadro mais agudo. Mas no quadro mais crônico, não necessariamente rigidez, mas dói a esses movimentos todos. Aí existem testes clínicos que você pode fazer, né? Que é o teste de Clark, que é aquele que você pressiona a patela na parte superior dela e pede uma contração isométrica do quadríceps, pede o paciente contrair o quadríceps, ou seja, a patela vai tender a subir. O de gaveta entra, professor? O ligamento, o quê? Se tem relação também? O teste de gaveta entra? Gaveta não necessariamente. Assim, porque só se tivesse ruptura. Mas a dor mesmo ao movimento. Agora, tem relação com fraqueza de quadríceps, Anderson. A gente vai ver. Fraqueza de quadríceps, ou desequilíbrio, pelo menos, dos vastos. Isso faz com que a patela ou lateralize ou medialize, isso gera atrito. Não necessariamente só o ligamento. Pacientes com queixa de deslocamento de luxação patelar podem ter essa associação com a dor patelofemoral. E exame de imagem não tem um grande valor diagnóstico, não define tanto quanto o exame clínico. O principal é o exame clínico do paciente, ele fala do local da dor e aquelas atividades que a gente falou de agachar, subir, descer a escada, correr, saltar, são os principais que diz assim, realmente ele tem uma dor patelofemoral. Os principais desfechos clínicos para avaliação são dor e nível de incapacidade funcional, então você avaliar qual o nível de dor desse paciente. A gente tem formas de avaliar, por exemplo, através da EVA, escala visual analógica, né? Outra possibilidade poderia ser algômetro de pressão. E capacidade funcional, pode usar algum questionário de incapacidade. Tem um aplicativo no celular que é chamado Physiotherapy Questionnaires. Não sei se vocês já viram esse aplicativo no celular. É um verdinho, vocês devem ter usado alguém, talvez, no setor de traumato. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês assim. Aparece aí na minha tela, né?
Aqui, ó, várias coisas, pé, coluna, dá para ver? Dá para ver, Dá mas eu sim. não fiz esse aplicativo, não. Eu vou escrever o nome dele aí. E aí, por exemplo, você vai lá na parte de joelho, clica em joelho, e aí vem, não vai dar para ver direito, mas vem vários questionários. E você pode pegar um questionário específico para dor patelofemoral. Por exemplo, tem um aqui que é o VISA-P, que é específico para tendinite patelar. Aí você preenche os dados do paciente e já começa com as perguntas. E ele, ao final, lhe dá o grau de incapacidade daquele paciente. Você pode associar isso com os testes de função mesmo. Simplesmente pedir, vamos lá, seu fulana, dona fulana, agacha aí para a gente ver. Dói quando agacha? Dói no início do movimento? Dói quando a senhora retorna do movimento? Suba aí um degrau para a gente ver. Como é que dói? Entendeu? Aí você pede um movimento funcional também e observa isso. Então são as possibilidades que a gente tem aí de fechar esse diagnóstico mais aprumado. Existem escalas dessas validadas por português. Nesse aplicativo, embora o nome é assim, ó. Deixa eu escrever para vocês aí. Physiotherapy Questionnaires. Bota lá no Play Store ou como se for para baixar. Botei no chat aqui. Mas ele é totalmente português. Ele foi desenvolvido pelo pessoal da Universidade Federal do Ceará. Aí eu tenho questionários. Aqui dei um exemplo de um, mas que você vai ter outros aqui no aplicativo. Como, por exemplo, né, perguntas para o joelho específico. Você caminha mancando? Aí ele vai marcar não, levemente, de vez em quando, constantemente. Seu joelho suporta o seu peso? Apoia totalmente sem dor? Apoia, mas sinto dor? É impossível suportar o peso. Ao caminhar, não tenho limites para caminhar, caminho menos que 2 metros, entende? São coisas relacionadas ao dia a dia dele. Ao subir e descer escadas, ao agachar, ao correr, ao pedalar, ao saltar. Em relação à dor, se não tem nenhuma dor leve, de vez em quando, constantemente intensa, inchaço, então várias perguntas relacionadas. Aí você tem uma noção. Aqui é um estudo científico, né, desse ano, 2020, correlacionando com essa questão patelofemoral, em que eles fizeram o seguinte nesse trabalho aqui. Eles pegaram um grupo que tinha dor anterior do joelho e utilizaram um grupo tratamento convencional e outro grupo uso de bandagem associada. E usaram testes funcionais. Mais na frente a gente vai ter possibilidade nas aulas de falar para vocês de alguns testes funcionais. Por exemplo, o agachamento unipodal é um tipo de teste funcional que você pode usar. E aí eles usavam esse tipo de teste aqui sobre um step, o nome do teste aqui é step down. Eles viram que os pacientes que associaram o tratamento com a bandagem teve uma melhora dessa queixa de dor patelofemoral. Aqui é um pouco falando do trabalho, aí vocês vão ler com mais calma depois, mas como conclusão do trabalho, né, eles trouxeram aqui que os pacientes com dor patelofemoral apresentaram redução na intensidade de dor e melhores pontuações, né, com a fita, com o uso da bandagem associada, em comparação com os pacientes que só, né, não usaram essa bandagem, né, mas trazem aí um estudo desse ano, né, a importância de avaliar e tratar esse segmento. Foram observados em ângulos tridimensionais alterações no quadril, joelho e tornozelo. Então, vê que também tem essa relação, precisa se avaliar isso. Certo? E aqui são fatores de risco que, se você pegar um paciente, então estamos falando ainda de avaliação, Vitor perguntou, principalmente, em relação ao joelho. Então, pacientes que chegam com a dor patelofemoral e que vocês querem saber sobre o fator de risco, se ele tem ou não. Você tem que saber se ele tem, por exemplo, instabilidade do pé, fatores distais, se ele tem hiperpronação do pé, se o pé dele é muito para dentro. Que aí você pode estimular com exercício, treinar o padrão dele, ou pode se utilizar palmilhas. O próprio material que eu vou falar agora no finalzinho, já vou falar para vocês pesquisarem e lerem mais, para eu continuar na próxima aula, fala exatamente disso, o uso de palmilhas a curto prazo, principalmente nas 6 primeiras semanas. Depois disso já não tem bom benefício. Observe, eu vou fechar nesse slide para mostrar para vocês, por conta do nosso horário, o site para vocês pegarem, né, a base e complementar mais, mas na próxima aula eu continuo a partir daqui e vou chegar em exercícios de tratamento. Veja o padrão do paciente que tem dor patelofemoral, geralmente na avaliação. Quando você pede um agachamento unipodal, ele vai ter pronação do pé, o pé caindo para medial, rotação interna de tibia e fíbula, rotação interna de fêmur, valgo dinâmico, que é aquele joelho caindo para dentro, queda da pelve do lado contralateral e o tronco tendendo a inclinar para um lado homolateral da perna de apoio. Deu para entender isso?
Aqui, ó, para medial, 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 queda da pelve do lado contra e o tronco inclinando para o lado dessa perna aqui que está apoiada. Tudo bem aí, pessoal? Sim ou não? Todo mundo. Anderson, Tudo Manuela, tranquilo. Vitor, Tatiane. E aí, Perdão. aqui, ó. Como é? Tranquilo, Digo. tranquilo. Tudo tranquilo, professor. Beleza. Aí eu ia seguir falando mais detalhes de tratamento. Eu vou deixar para a próxima aula, porque infelizmente ela falta 5 minutos. Aqui é que eu queria aproveitar para a gente agora. E também porque eu perdi aquele tempinho inicial, né, conversando com vocês, mas porque eu precisava explicar para vocês, né, a questão da disciplina aí, como vai rolar. Me digam se aparece essa página aqui. Aparece essa página aqui para vocês, sim ou não? Sim. Aí, ó, onde que eu posso buscar um material que bate com essas informações todas aí que eu estou trazendo para vocês? Que eu até digo que leiam ele para a próxima aula a gente debater bem tranquilo aqui, assim, eu complementar minha aula. Você já abre, sempre que for pesquisar aí nas bases, abra o tradutor. Aí, com mais calma, eu vou explicar a vocês a mexer depois no PubMed na Pedro, se você já não sabe. Mas o site que você pode pesquisar esse material é a JOSPT. É um site específico de fisioterapia e ortopedia americano. Vale a pena entrar nele, vocês que estão principalmente no final do curso. E tem uma parte que tem assim, ó. Deixa eu voltar para a página inicial dele aqui. Vocês conseguem ver aí na tela que tem um nome aqui, ó. Guidelines aqui, ó. Eu estou com o mouse. Todos vêm aí? Sim. Aqui, Sim. ó. Guidelines. Guideline é o inglês, né? No português quer dizer diretriz ou diretrizes, que são associações, no caso aqui a Associação Americana de Fisioterapia, que se juntam para formar um material totalmente baseado em evidência científica. Aí quando você clica nessa parte de guidelines, tem um específico aqui, ó. Patellofemoral pain, dor anterior do joelho, que é o que a gente está falando agora. E é desse ano inclusive. Desse ano não, desculpa, ano passado, 2019, bem atual. Aí você abre esse material. Geralmente esses materiais são livres, ele permite você baixar gratuito. Se não permitir, eu vou ensinar para você, ó, você clica aqui PDF, ele já vai abrir. Percebeu que ele já foi direto? Sim ou não? Sim. Se você for lá no site, tem para várias coisas. Aqui eu estou mostrando o joelho, esse exemplo, ó, são 95 páginas sobre o joelho, mas vou explicar para vocês. Mas tem sobre outras coisas, ó, síndrome do túnel do carpo, lesão do ligamento, tem sobre cervical, ó. Mas todos são em inglês? Mas aí você consegue, todos são em inglês porque é um site americano, né? Mas é de qualidade a informação. É o que eu quero te dizer, né? Tatiana que perguntou, não sei se foi Tatiana ou foi a Manuel. Que, por exemplo, geralmente nesse material ele tem o sumário, um resumo das principais recomendações e depois ele especifica essas recomendações no texto. Então, por exemplo, sobre diagnóstico aqui, ó. Você marca aqui, ó, diagnóstico. Copia, quem perguntou do inglês, ó, e traduz, vai para o tradutor. Ele traduz tudo para você, ó. Tá aqui, ó. Os médicos e mais serios profissionais de saúde, ó, devem usar a reprodução de dor patelofemoral durante o agachamento como teste diagnóstico, foi o que a gente falou na aula. Devem usar também, ó, atividades funcionais, como, por exemplo, ó, subir ou descer escadas, posição flexionada do joelho, presença de dor, subir ou descer escada, tá aqui tudinho, ó. Certo? Falando como condição para você saber se o paciente tem ou não a dor patelofemoral. Aí volto para o material. Depois ele traz informações sobre classificação. Oi. Eu tenho só uma dúvida, porque é que a minha internet tá um pouco ruim, tá correndo. Certo. A dúvida é se vai ficar gravado ou não. Entendi tua dúvida antes. Se tu conseguir falar aí, tu diz. Aí traz informações sobre exame físico, o que é que você deve avaliar nesse paciente, por exemplo. Ó, inclusive dizendo qual questionário que você pode utilizar. Ó, vou traduzir aqui para vocês verem. Usar o questionário, a escala de dor anterior no joelho. Ó, escala analógica de dor a EVA. Questionário tal. Fala sobre exame físico, o que é que você tem que avaliar. E fala sobre intervenção. Intervenção desde exercício, a uso de bandagem, a uso de órtese. Olha o que ele fala sobre órteses, que apareceu ali, palmilha. Ó.
E tudo isso tem vários artigos ali respaldando, pessoal. Os profissionais devem prescrever órtese, que é palmilha pré-fabricada para os pés, para pacientes com pronação maior do que o normal, e a gente viu que naquela fotinha lá, hiperpronação, mas apenas a curto prazo, até 6 semanas. Porque não há evidência suficiente para isso, né, depois. Aí ele diz aqui. E várias outras, educação em dor, terapia manual, manual therapy, corrida, e várias outras. Depois disso, você vai ver que ele vai trazendo informação sobre cada tópico. Ó, diagnóstico, aí ele fala sobre diagnóstico. Vai ter uma parte lá na frente que ele fala sobre intervenção. Aí ele aprofunda mais aquilo que ele falou no resumo, certo? Tem tabelinhas também que facilita. No final de tudo isso, veja quantos artigos científicos aqui eles usaram para fazer esse material. Vou dizer para vocês aqui. 322 estudos para montar isso aqui. Certo? Então, assim, é uma informação que dá para você confiar. Deu para entender isso aqui, pessoal? Então, bota esse site aqui, ó, Geospit, vai na parte de Guidelines e aí você abre. Se você não conseguir abrir por aqui, pelo site, vou abrir outro aqui. Imagina que se pelo site não abrisse, você precisa pegar isso aqui, ó, para abrir. DOI, onde tem aqui, ó, DOI. Aí você abre outra página, chamada SciHub. SciHub. Só mostrar aqui, SciHub. Não está abrindo o SciHub, mas normalmente abriria o SciHub. E aí você conseguiria jogar para lá. Vou tentar aqui. Acho que agora vai. Pronto, essa página aqui, ó. SciHub. Você copiaria esse código aqui, DOI. E você jogaria aqui e ele abriria o material. E abriria o texto. Agora não está aparecendo, mas é uma outra forma de vocês pesquisarem. Infelizmente eu não estou com o tempo muito hábil para mostrar mais para vocês. Mas deu para entender um pouquinho como você pega esse material, sim ou não? Sim. Sim. Tranquilo? E aí vocês podem baixar, é um artigo do ano passado, então está bem atual. Vocês dão uma lida e na próxima aula a gente continua falando do patelofemoral. E aí eu já consigo aprofundar mais sobre tratamentos, né? A gente já falou algumas coisas de diagnóstico, de avaliação biomecânica e de anatomia. Aí, se possível, se vocês tiverem um tempinho, ler esse material, para quando eu vier a gente complementa e eu vou mostrar os exercícios. Aí eu vou chegar na dúvida dos outros que perguntaram sobre, né? De Irlande chegou agora, né? Perguntaram sobre exercício de força, cinesioterapia e tudo mais. Aí na próxima aula eu consigo aprofundar isso, certo? Mas Nirlane, né, que chegou agora, fique tranquila que a aula vai ficar salva aqui. Então você vai poder assistir depois, certo? Professor, boa tarde. Boa tarde. Tá bem, meu áudio está bem difícil de ouvir. Não sei se deu alguma interferência aí. Tenta de novo. Não consegui te ouvir. O Eduardo, aí no caso Oi. vai ser segunda-feira às 5 horas, né? 5h30 começa. É porque é 1 hora. 5h30 até esse horário. Quase 6h30 já estamos. Aham. Toda semana. Certo? Não tem como ser antes, porque tem colegas de vocês aqui que estão em PTS antes. Aí tem que ser 5h30. Aí no caso toda segunda de 5h30, mais ou menos até umas 5h30. Mas 6h20, porque daqui a pouco eu vou sair de vocês aqui e já vou entrar para anatomia agora, daqui a pouco. Certo. Certo? Aí, Dilane, não sei se... Oi, pode perguntar. Eu queria saber sobre as atividades, se a gente vai fazer no final ou a